Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez nesta página virtual, neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez Agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida. Agradecemos à inteligência suprema, a esta força criadora, sustentadora, mantenedora de tudo que existe e que ainda venha a existir no universo, por todas as oportunidades que tem nos ofertado ao longo da nossa trajetória. Agradecemos ao Criador por nos ter enviado Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade. Agradecemos a Jesus por todos os ensinamentos que Ele demonstrou na prática e nos deixou aí anotados através dos seus evangelistas, aqueles primeiros trabalhadores que estiveram com ele, conforme nós conhecemos hoje, que em suas biografias ou em seus evangelhos de amor, conhecemos com estes nomes evangelhos ou boa notícia, boa nova, que temos hoje à nossa disposição. Por isso agradecemos ao guia e modelo para todos nós, Jesus de Nazaré. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Estes companheiros que nós os denominamos como anjos de guarda, espíritos protetores, sejam eles encarnados ou desencarnados. E não posso deixar de agradecer pessoalmente a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas e que possamos aproveitar da melhor maneira possível, mais este momento que nos foi concedido como sendo mais uma oportunidade. Então hoje aqui nos encontramos e precisamos nos unir em oração, em prece, uma corrente de orações por todos nós, porque todos nós somos necessitados ou estamos em necessidades, rogando o amparo, a proteção, em especial àqueles irmãos e irmãs que nos pedem orações, então que todos eles possam receber, todos nós possamos receber o amparo, a proteção de que estejamos necessitando. Todos nós estamos nesta condição de necessitados. Então hoje aqui nos encontramos mais uma vez para estudarmos mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando ainda a parte primeira, o livro primeiro, no seu capítulo número 1, capítulo primeiro, sobre Deus, provas da existência de Deus. Hoje trouxemos para a nossa reflexão a questão de número 7. A questão de número 7, Kardec, ainda sobre a existência de Deus, as provas que nós temos acerca da existência de Deus, ele questionou da seguinte maneira: poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primeira da formação das coisas? Então Kardec, aprofundando acerca deste conhecimento de Deus, sobre a assinatura, sobre a origem de tudo e conhecermos a origem de Deus, então ele quis saber sobre a matéria, se podemos achar nas propriedades íntimas da matéria bruta a causa primeira da formação das coisas. E aí os espíritos amigos também responderam aqui a Kardec e a todos nós
de uma forma bem sucinta, iniciando com um questionamento. Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? Qual seria a causa, a origem dessas propriedades? E aí eles complementam, é indispensável sempre uma causa primária. Então aqui eles fazem este questionamento, qual seria a causa primária da formação da matéria, e complementam dizendo que é indispensável sempre uma causa primária. E aí nós encontramos nesta causa primeira Deus, a força criadora de tudo. E aí Kardec complementa aqui na forma de comentários acerca deste questionamento e a resposta dos espíritos amigos da seguinte maneira, que atribuir a formação primeira ou primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são também elas um efeito que há de ter uma causa. Então aqui Kardec, juntamente com os espíritos amigos, nos esclarecem que a propriedade íntima da matéria não é a causa da sua formação, mas sim é um efeito, porque em tudo, por mais que voltarmos à origem das coisas, em tudo nós iremos encontrar o efeito, porque a causa está em Deus. Então, por mais que a ciência se aprofunde no estudo da propriedade íntima da matéria, eles não irão, e a ciência não irá encontrar, os nossos cientistas não irão encontrar ali Deus, mas sim o efeito da causa, que a causa está sempre em Deus, a origem de tudo, que simbolicamente falando é este motor que dá e que deu e que continua dando o impulso inicial para a caminhada de tudo. Então aqui Kardec, nesta questão de número 7, fez estes comentários juntamente com a resposta dos espíritos amigos, falando desta análise em relação ao efeito e em relação à causa, o efeito, ou seja, na propriedade das matérias, e a causa desta matéria, essa natureza íntima da matéria, que está sempre e estará sempre em Deus, assim como a nossa vida, que tem como origem primeira Deus, que é a fonte criadora de tudo. Então aqui nós trouxemos mais uma vez para ampliarmos as nossas reflexões, conforme estamos fazendo o estudo conjunto de O Livro dos Espíritos e o livro Filosofia Espírita, os 20 volumes do livro do conjunto de obras Filosofia Espírita, que é uma coletânea de livros do espírito Miramês, através da mediunidade de João Nunes Maia. Então estamos estudando o primeiro volume desta coletânea de 20 livros. Então, para a questão de número 7, que Miramês deu como título para esta questão, matéria é efeito. Então aqui, já pelo título deste capítulo número 7, que é o estudo da questão número 7, Miramês já deixa claro que a matéria não é causa, mas a matéria é efeito. A causa, ela está em Deus. Então Miramês começa nos dizendo, nos esclarecendo da seguinte maneira, que indubitavelmente, ou seja, indiscutivelmente, a matéria tem vida. Por mais que nós falemos que a matéria é uma matéria inerte, ou seja, a matéria não teria vida, mas ele nos diz que indiscutivelmente a matéria tem vida. No seu seio mais íntimo notar-se-ão fenômenos que por vezes escapam à inteligência humana. Há, pois, obediência às leis sutis que governam e sustentam toda a criação. Então aqui ele nos chama a atenção que toda matéria bruta, por mais bruta que seja, lá no íntimo
ela tem vida, e que estes fenômenos da vida, por vezes, escapam à inteligência humana. Há, pois, obediência para essa vida e para todas as vidas, a obediência às leis de Deus, às leis da natureza, leis que são tão sutis, que escapam à nossa inteligência, à nossa observação, mas que estas leis governam e sustentam tudo e toda a criação. Tudo isso que notamos na matéria, nos diz Miramês, tudo isso que notamos na matéria e que a observação científica comprova, são efeitos e não causa, são efeitos da grande inteligência, Deus. Então aqui tudo que notamos, tudo que a nossa ciência consegue observar, consegue comprovar, cientificamente falando, não são causas, mas são efeitos da grande inteligência que denominamos com toda satisfação, diz Miramês, que denominamos com toda satisfação Deus. Então aqui ele fala que denomina com toda satisfação essa grande inteligência Deus. Nós, diz Miramês, nós no mundo espiritual e na ação que nos cabe pesquisar, continuamos em estudos profundos sobre o Criador. Então aqui vejamos que interessante, Miramês nos informando e nos confirmando mais uma vez que os espíritos no plano espiritual, eles não param, eles trabalham, eles estudam constantemente, incessantemente. Então aqui ele diz que nós no mundo espiritual e na ação que nos cabe pesquisar, continuamos em estudos profundos sobre o Criador. Assistimos, prestemos atenção, em mais esta informação de Miramês, onde ele nos diz que assistimos em lugares apropriados. Não temos nem noção de como são apropriados estes lugares, como se fosse uma sala de aula, uma sala de cinema, um gabinete muito bem equipado. Então ele diz que assistimos em lugares apropriados a luminares da eternidade, ou seja, mestres da eternidade, expondo conceitos que já puderam comprovar sobre o grande foco. Então aqui ele dá mais um nome para Deus como sendo o grande foco de tudo e de todos. Sua vida, ele falando da vida de Deus, sua interferência em todas as direções da sua casa universal. Então aqui ele fala que são estudos realizados em lugares apropriados por luminares da eternidade sobre a vida, sobre a interferência e sobre a casa universal de Deus. E eis que, acrescenta Miramês, e eis que, para passar aos encarnados o que ouvimos, é necessário que obedeçamos a certas regras da comunicação com os seres ainda envolvidos nos fluidos da matéria, nos fluidos da carne. Então aqui Miramês nos lembra que para ele e os demais espíritos amigos, todas as comunicações que já foram enviadas para a face da Terra através dos intermediários que nós conhecemos com o nome de médiuns, eles têm que obedecer a certas regras. E aí ele acrescenta, Deus é realidade absoluta. Deus é realidade absoluta. Então essa grande inteligência, o Criador, este grande foco que nós conhecemos com o nome de Deus, é realidade absoluta. O que podemos dizer é que ele, Deus, vibra em tudo que existe. Então Deus vibra em tudo que existe, falando na mesma frequência dos homens. Ele é personalidade distinta no centro das suas criatividades. Repitamos novamente, Deus
Deus é espírito. Se assim podemos dizer, o Criador é único, porém, no seu gesto de trabalho, se faz binário. O que podemos observar na extensão íntima, o que podemos observar na extensão íntima de Deus, que ele aparece e desaparece entre suas respirações, no seu dinâmico poder de viver, e seu hálito divino interpenetra todas as coisas, marcando a sua presença, semeando vida e dinamizando forças. E ainda Miramês acrescenta que somente poderemos conhecer um pouco do grande Espírito pelos seus atributos. Então aqui ele nos chama a atenção e denomina Deus de uma outra forma, de mais uma forma, o grande Espírito. No caso aqui ele diz que somente poderemos conhecer um pouco do grande Espírito por seus atributos. E aí ele está fazendo referência a estes atributos de Deus, que é o que nós encontramos a partir da questão número 10. Então, em breve, começaremos a estudar acerca dos atributos de Deus nas questões de número 10, 11, 12 e 13. Então, na questão de número 13, os espíritos amigos trouxeram vários atributos acerca de Deus, como Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é imaterial, Deus é único, Deus é onipotente, onisciente, onipresente, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é a suprema inteligência, causa primeira de todas as coisas. Então, em breve, iremos estudar acerca desses atributos de Deus que Miramês faz referência, que somente podemos conhecer um pouco, porque na questão de número 13, Kardec quis saber dos espíritos amigos se estes atributos são todos os atributos de Deus. Eles falaram que é uma parte, o que nós temos condições de entender, de compreender. Então Miramês aqui repete que somente poderemos conhecer um pouco do grande Espírito pelos seus atributos. Avançar mais além desses atributos, onde os nossos sentidos não alcançam, é perda de tempo e falta de compreensão e obediência a determinadas leis que marcam os limites do nosso saber. Então, a nossa inteligência, nós, na condição de seres inteligentes da criação, porque Deus é a inteligência, nós, as suas criaturas, na condição de seres inteligentes, então a nossa capacidade de compreensão, ela tem os seus limites, nossas condições de compreensão, ou seja, tem limites, e são bem limitadas estas condições para compreendermos as coisas. Então Miramês acrescenta, se queres entender mais, então se queremos entender mais acerca de Deus, então se queres entender mais, a meditação depois do trabalho honesto é um caminho excelente. Então aqui Miramês nos dá uma dica, nos dá uma orientação que se queremos entender mais acerca de Deus, acerca dos seus atributos, a meditação depois do trabalho é preciso trabalhar e meditar. Então a meditação depois do trabalho é um caminho excelente para o conhecimento mais acentuado do Criador. Não adianta simplesmente meditar. Então ele diz que a meditação depois do trabalho. Então é preciso, em primeiro lugar, trabalhar. E após o trabalho realizado no bem, meditar acerca de Deus. Nós, diz Miramês, nós o conhecemos mais, não pelos números, nem por ouvir falar. Sentimos sua presença quando a consciência se apoia no dever cumprido. Então aqui Miramês nos chama a atenção acerca do dever cumprido. Então que nós o conhecemos mais, não pelos números, nem por ouvir falar. Sentimos sua presença quando a consciência se apoia
no dever cumprido. Então, sentimos a sua presença quando a nossa consciência se apoia no dever cumprido. Os espíritos puros sentem Deus. Os espíritos puros sentem Deus na profunda sensibilidade e expressam uma tranquilidade imperturbável no coração. Então, espíritos puros, assim como Jesus, sentem a presença de Deus e têm uma tranquilidade, mantêm uma tranquilidade imperturbável. Então, aqui ele acrescenta que a matéria é a mais baixa vibração da divindade. Então, a matéria é a mais baixa vibração da divindade. Então, essa matéria bruta, principalmente onde nós nos encontramos, aqui no planeta Terra, é a mais baixa vibração da divindade. Enquanto nós formos caminhando rumo a esta perfeição, na condição de progresso, para chegarmos àquela condição de espíritos puros, esta matéria vai ficando mais rarefeita, mais leve. Então é por isso que ele diz que a matéria é a mais baixa vibração da divindade, é caminho criado por Deus para o despertar dos seus filhos. Então, passar pela matéria bruta é o caminho normal e natural para todos nós, para todos os filhos de Deus, para todas as suas criaturas que saíram e que continuam saindo de suas mãos luminosas e voltam para o seu íntimo de vida. Aquele caminho que Jesus nos falou naquela simbologia do filho pródigo, aquele filho que saiu para o mundo e depois fez o caminho de regresso para os braços do Pai. Então todos nós estamos estamos inseridos naquela parábola do filho pródigo, porque todos nós estamos no mundo e a maioria absoluta de nós, nesta simbologia da parábola do filho pródigo, ainda estamos fazendo o caminho de ida. Não estamos ainda, não estamos já fazendo o caminho de volta. Então aqui ele nos fala sobre esta caminhada e que nós estamos inseridos nesta matéria ou ligados a esta matéria densa, que é a mais baixa vibração da divindade. Essa viagem, diz Miramês, é um tanto ou quanto extensa, competindo a cada criatura fazer a sua parte na aquisição da sua própria paz espiritual. Então, essa viagem do filho pródigo que Jesus nos relatou, que ali nos encontramos todos inseridos naquela parábola, como havíamos dito, ela é uma viagem ou será uma viagem mais longa ou menos longa, de acordo com o trabalho que cada um de nós precisamos realizar e que estejamos realizando. Então é isto que Miramês nos diz, sem citar a parábola do filho pródigo. Ele diz que essa viagem, um tanto ou quanto extensa, competindo a cada criatura fazer a sua parte na aquisição da sua própria paz espiritual. Os sentidos dos homens, diz Miramês, que o sentido dos homens, mesmo dos mais elevados em comparação com a pureza espiritual dos benfeitores da humanidade, são apagados, pois se distanciam milhões de anos entre um e outros na escala evolutiva. Então aqui ele nos fala que esta escala evolutiva, que estudaremos a partir da questão número 100 de O Livro dos Espíritos, então iremos demorar um pouquinho chegar lá na questão número 100, mas estudaremos esta escala evolutiva. Então ele nos fala que nesta escala nós estamos separados um dos outros em termos de evolução, em muitas situações em milhões de anos. Então aqui ele fala acerca desta pureza espiritual e acrescenta: voltando ao assunto da matéria inicial, dignamo-nos a responder que no íntimo da matéria poderás encontrar Deus,
porque as propriedades da matéria falam dele. As propriedades da matéria falam de Deus, da sua grandeza espiritual, desde que tenhamos sentido para tal na pesquisa. Esses fenômenos, no entanto, não são o Criador. Então, estes fenômenos que poderemos encontrar na matéria não são o próprio Criador, são efeitos da causa primeira, manifestando-se nas formas transitórias. Pulsa na matéria a vida universal, o fluido cósmico vibrante, dirigido pela mente do Criador e obediente aos seus sentidos. Então, ele sabe de tudo, ou seja, o Criador, Deus, ele sabe de tudo e está em tudo através dos seus atributos espirituais. Então, aqui Miramês nos lembra que Deus sabe de tudo. Deus está em tudo. Deus está na nossa consciência, porque Deus é a inteligência. Nós somos os seres inteligentes da sua criação. Então, o nosso pensar, a nossa inteligência, por mais ou menos desenvolvida que se encontre ou que nos encontremos nessa condição de filhos desta inteligência, a nossa inteligência, o nosso pensar está ligado, e não tem como ser diferente, está ligado à fonte original, que é a inteligência, que é o foco, o grande foco de tudo, a origem de tudo, conforme nos informam os espíritos amigos, conforme nos informa aqui Miramês. Então não tem como, e é por isso que nós não conseguimos parar de pensar. Então, por mais que você se esforce, por mais que nos esforcemos, não conseguiremos parar de pensar, porque o pensar não é nosso. Vibramos na mesma frequência de Deus, vibramos na mesma frequência dessa inteligência. Então, quando pensamos, e se pensamos em parar de pensar, continuamos pensando, querendo parar de pensar, e não conseguiremos parar de pensar, porque o pensamento não é nosso, ele está ligado e provém, assim como a nossa inteligência, desta fonte central, da fonte criadora e sustentadora de tudo. E aí Miramês encerra essas maravilhosas reflexões falando acerca de Deus, onde aqui ele deu várias denominações para Deus, como sendo a grande inteligência, o grande foco, o grande espírito, a grande luz, e assim sucessivamente. Ele encerra dizendo o seguinte, que a matéria, por mais evoluída que seja, sim, a matéria evolui, a matéria vai se tornando mais rarefeita, menos densa, o que os espíritos chamam de quintessenciada, ou a quinta essência. Então a matéria vai se tornando menos densa, assim como nós temos aqui na Terra várias densidades de matéria, ou seja, vários tipos de matérias com densidades diferentes. Então a matéria ela vai evoluindo. No entanto, conforme nos diz Miramês, que a matéria, por mais evoluída que seja, não demonstra inteligência. A matéria não demonstra inteligência, porque a matéria não é inteligente. Então a matéria, por mais evoluída, por mais rarefeita que seja, ela não demonstra inteligência. A matéria, nos afirma Miramês, e assim comprova a nossa ciência, a matéria é movida pela inteligência suprema. Então a matéria é movida pela inteligência suprema, ou seja, por Deus, em se falando, afirma Miramês, que em se falando da Terra, somente no homem começa a despertar a razão, que é consequência do princípio inteligente. Então aqui Miramês nos informa, nos orienta, nos esclarece que aqui na Terra, somente na fase hominal, somente no homem, no sentido genérico,
começa a despertar a razão, que conforme nos informa o espírito André Luiz, naquela coletânea acerca da vida no mundo espiritual, que é uma coletânea composta por 13 livros, ele nos informa que nós, seres humanos, entramos na idade da razão, ou seja, usando a nossa inteligência de forma racional, há exatamente 40 mil anos. Então aqui nos fala Miramês que somente no homem começa a despertar a razão, que é consequência do princípio inteligente. Então aqui ele fala de um princípio inteligente que ainda não é um espírito, que ainda não é um ser inteligente, que iremos estudar em breve também acerca desse princípio inteligente, a partir da questão número 23 do Livro dos Espíritos, que nos fala sobre o princípio inteligente. E a partir da questão número 76, quando Kardec faz um estudo acerca desta inteligência, desse ser inteligente da criação, que é o espírito. Então, o princípio inteligente, na questão número 23, e a inteligência, o ser inteligente, na questão número 76, e a inteligência, que é Deus, na questão de número 1, que já estudamos. Então, Miramês nos informa isso, da consequência do princípio inteligente, mesmo assim, sob o comando da inteligência maior, que é Deus. É por isso que falamos que não conseguimos parar de pensar, porque o nosso pensar, que está ligado à nossa inteligência, à nossa razão, não é nossa, ela está ligada ao foco central, que é Deus. Então, lendo aqui de uma forma completa, Miramês nos diz que, em se falando da Terra, somente na fase hominal começa a despertar a razão, que é consequência do princípio inteligente, que tem sua origem em Deus, mesmo assim, sob o comando da inteligência maior, que é Deus. Então, tudo tem como comando, como dissemos anteriormente, tem como motor impulsionador inicialmente Deus. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos e irmãs, e em breve voltaremos a nos reencontrar para darmos continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões, tendo como base a questão de número 8 de O Livro dos Espíritos, que ainda continuaremos estudando acerca das provas da existência de Deus. Sem sombra de dúvida que tudo é muito belo, conforme nos diz a nossa irmã Vilma Guimarães, beleza demais. Sem sombra de dúvida é espetacular ter acesso a todas estas informações através destes mestres da espiritualidade. Paz aos nossos corações e até breve, meus irmãos e irmãs, e muito obrigado pela presença de todos e de todas, muito obrigado pela participação, e em breve responderemos, na medida do possível, aos comentários de todos e de todas. Belíssimas reflexões que esses espíritos amigos nos deixaram. Paz conosco sempre e muito obrigado mais uma vez. Gratidão.